Fala galera, tudo bem? Olha só, eu vou fazer aqui agora a resolução em vídeo único, tá ok? Da atividade sobre espelhos esféricos, a parte introdutória ali que eu deixei na atividade na plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. A imagem de um objeto que está a 40 centímetros de um espelho esférico côncavo tem a mesma altura do objeto. Colocando o objeto a grande distância do espelho, sua imagem estará a... Então, olha só. Bora pegar aqui o que está dizendo na questão. O objeto está a uma distância de 40 centímetros do espelho esférico côncavo, tá? Então, a distância do objeto por espelho côncavo é 40 centímetros. E ele diz que a imagem, né? A imagem tem a mesma altura do objeto. Galera, isso só acontece quando o objeto está sobre o centro de curvatura. A imagem só vai ter o mesmo tamanho que o objeto quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura. Então, desenhar aqui, ó, pegar até uma outra cor, vamos dizer que o objeto está aqui de verde, tá? Uma velinha. Tem uma vela aí sobre o centro de curvatura. Somente nessa posição, para espelho côncavo, tá? A imagem vai ter a mesma altura que o objeto. Beleza? Somente para essa posição. Que posição, Juan? Quando o objeto está sobre o centro de curvatura. Só que olha só, ele disse aí na questão que o objeto está a 40 centímetros do espelho. Opa! Então significa que do centro de curvatura até o espelho vale 40 centímetros. Concorda comigo? Isso significa que o raio de curvatura do espelho é 40 centímetros. Certo? O que a gente sempre conversou, eu sempre conversei com vocês. Se ele deu raio, você anota logo também quanto vale a distância focal, que é metade. Então, a distância focal vale 25 centímetros. Tudo bem? Aí olha o que ele continua na questão aqui, ó. Colocando-se o objeto a uma grande distância do espelho, ou seja, se ele afastar mais ainda esse objeto, qual vai ser a distância da imagem para o espelho? Porque aqui nesse momento a gente sabe que também é 40. Mas eu já comentei com vocês que se eu estou antes do foco, né? Antes, até destacar aqui, gente. Demora um pouco mais, mas é melhor. Ó, do foco para cá, né? Do foco para cá, se eu afasto o objeto, a imagem se aproxima. Do foco para lá, se eu afasto o objeto, a imagem também se afasta, beleza? Nessa região aqui. Então, pegando aqui, ó, esse do foco para a esquerda, se eu afasto o objeto, a imagem se aproxima. Como ele fala em uma grande distância, né, então a gente deve entender que ele vai se afastar o máximo possível, beleza? Então, a imagem vai se aproximar o máximo possível. O máximo que essa imagem consegue se aproximar é quando ela fica exatamente sobre o foco. Então, o máximo que ela vai conseguir se aproximar é quando ela ficar sobre o foco. Beleza? Então, a nova distância dela para o espelho vai ser a própria distância focal, que vale quanto? 20 centímetros. Então, a resposta correta aí, letra D. A nova distância da imagem para o espelho vai ser 20 centímetros. Só repetindo, Juan, por que a imagem ficou a 20 centímetros? Porque a imagem foi formada bem em cima do foco. Porque o objeto estava muito distante. Sempre que ele falar que está muito distante, né, ele não dá um valor, mas ele falar que está muito distante, então você diz que a imagem foi formada no foco. Beleza? Então, primeira questão, letra D. Próxima questão. Diz assim. A figura mostra um espelho esférico côncavo em que C é o centro e F é o foco e V é o vértice. Colocando-se um objeto OB entre C e F, sua imagem situa-se... Olha lá, galera. Sempre, é a caneta vermelha que eu prefiro. Sempre que o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, a imagem vai ser real. Toda imagem real é invertida. Invertida e maior. Beleza? Como ele colocou aqui entre o centro e o foco, a imagem vai ter essas características. E ela vai ser formada sempre à esquerda do centro de curvatura.
Na questão anterior, eu comentei que se o objeto estiver no centro de curvatura, a imagem também vai ser formada no centro de curvatura, né? Se eu aproximo, lá na questão anterior, eu afastava o objeto, a imagem se aproximava do espelho. Aqui o que aconteceu? Né? O objeto ele se aproximou do espelho, então a imagem vai se afastar. Beleza pura? Então, a imagem vai ser formada à esquerda de C. Então, a resposta letra D de dado. Ok? Terceira questão. Quando você se olha no espelho esférico côncavo, sua imagem é vista direita e ampliada. Nessas condições, você deve estar... A questão anterior, questão 2, voltar aqui, ele disse, né, que o objeto está aqui. A gente percebe que a imagem ela foi ampliada, mas olha, ela está à direita? Não, ela está invertida, certo? Ó, quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem é real, invertida e maior. Só que aqui ela foi, como ela é real, ela é invertida, ficou de cabeça para baixo. A questão 3, ele quer que a imagem seja direita e ampliada. E isso só vai acontecer, galerinha, quando o objeto estiver aqui, ó, entre o foco e o vértice. A imagem vai ser direita e ampliada. Então, a resposta correta é letra E de escola. Beleza? Quarta questão. Vamos lá. Diante de uma bola de Natal que tem uma superfície externa espelhada, olha só, uma bola de Natal que tem a superfície externa espelhada. Então, isso aqui vai se comportar mais ou menos assim, como se fosse um espelho convexo, certo? Espelho convexo. Um observador dispõe de um lápis que é aproximado e afastado da superfície refletora. A respeito da imagem que a bola conjuga ao lápis, podemos afirmar que, galera, espelho convexo é bem mais tranquilo. Por quê, irmão? Porque ele sempre vai formar uma imagem virtual, direita e menor que o objeto, independente de onde o objeto se localiza em relação ao espelho, né? Então, se o objeto está aqui, na frente do espelho, a uma certa distância do espelho, se ele se aproxima e se ele se aproxima ou se afasta, independente de onde ele está, a imagem sempre vai ter essas características aqui. Então, a resposta correta aqui, ó, é virtual, direita e reduzida, qualquer que seja a posição do lápis. Resposta letra A. Ó, a letra B está dizendo que pode ser real, não pode. A letra C diz que é real. A letra D diz que é simétrica do lápis em relação à superfície refletora. Essa simetria aqui, ela só acontece para espelho plano, né? Espelho plano ou no côncavo quando o objeto está no centro de curvatura, mas nem é simétrico, porque simétrico se estivesse do outro lado, né? Então, a simetria aí só ocorre para espelho plano. E a letra E diz que nenhuma das proposições anteriores é correta. Mas está errado também porque a letra A é correta. Beleza? Quinta questão. Quinta questão é um pouquinho mais puxada. Ele diz assim: a concha de aço inoxidável representada na figura pode ser usada para demonstrar propriedades de espelhos esféricos. Uma dessas propriedades consta de uma das alternativas abaixo. Indique. Olha só, galera. A concha, né, tem dois lados aqui. Tem o lado esquerdo, que eu vou chamar de 1, e o lado direito, que eu vou chamar de 2. O lado esquerdo percebe que essa parte do lado esquerdo se comporta como um espelho convexo. A parte do lado direito vai se comportar como espelho côncavo, né? Espelho côncavo. Então, bora ver o que ele afirma aqui. Para objetos colocados à direita, no afastamento inferior a 1/4 do diâmetro, as imagens são invertidas. Como assim 1/4 do diâmetro? Então, bora pegar a esfera como um todo. Daqui para cá, ó, tudo isso aqui que eu estou riscando é o diâmetro. Metade é o raio e 1/4, ou seja, metade da metade, é como se fosse a distância focal. Beleza? Então, 1/4 do diâmetro é como se fosse o foco. Aí ele fala assim mesmo: para o objeto colocado à direita, direita é espelho côncavo. No afastamento inferior a 1/4, se é inferior, significa que o objeto está entre o foco e o vértice do espelho, certo? As imagens serão invertidas? Não. Sempre que o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem vai ser virtual, direita e maior, e não invertida. Tudo bem? Então, a letra A está errada.
Para objetos colocados à esquerda, espelho convexo. No afastamento inferior a 1/4 do diâmetro, as imagens serão invertidas. Gente, espelho convexo só forma imagem virtual direita e menor. Nunca vai formar imagem invertida. Tudo bem? Letra C. Imagens virtuais só podem ser obtidas para objetos colocados à esquerda? Não, galera. Né? A gente acabou de falar que nessa situação aqui, se for colocado à direita, ele só precisa ficar entre o foco e o vértice. Ou seja, só precisa ficar numa distância menor que 1/4 do diâmetro. Letra D. Para objetos colocados à direita, de novo espelho côncavo, no afastamento inferior a 1/4 do diâmetro, entre foco e vértice, as imagens serão direitas? Perfeito, né? A gente acabou de comentar. Essa resposta, a letra D, ela é justificativa para a letra A estar errada. E letra E. Imagens virtuais só podem ser obtidas para objetos colocados à direita? Não. Se eu colocar um objeto à esquerda, com certeza a imagem vai ser virtual, porque ela se comporta como um espelho convexo. Beleza? Então é isso. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham entendido. Se persistir alguma dúvida, vocês podem me chamar durante a aula e pedir para eu explicar novamente a questão. Beleza? Abraços.